Olá pessoal, aqui é a Isa do canal Isa Fatos Bizarros e hoje eu vou contar relatos que aconteceram no necrotério. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e comentar o que você achou. Relato 1. A última visita. A chuva batia insistentemente nas janelas do necrotério, enquanto eu, Marcos, terminava de organizar os papéis de mais um plantão noturno. O silêncio daquele lugar nunca me incomodou. Aliás, eu gostava da calma. O mundo lá fora podia ser barulhento e caótico, mas aqui tudo parecia morto. A noite estava tranquila até o momento em que o telefone tocou. A voz do outro lado era de um paramédico avisando sobre a chegada de um corpo. Era uma mulher jovem, vítima de um acidente de carro. Recebi a informação com a habitual indiferença profissional, mas algo na forma como o paramédico hesitou antes de desligar me deixou inquieto. Ele mencionou que a mulher segurava algo com tanta força na mão que ninguém conseguiu remover. Quando a ambulância chegou, ajudei a descarregar o corpo. A jovem estava coberta por um lençol branco, mas seu rosto estava parcialmente visível. Havia algo perturbador em seus olhos, mesmo fechados. Uma expressão de terror, como se tivesse visto algo terrível antes de morrer. Na mão direita estava um pequeno espelho de bolso, trincado. Deixei o corpo na sala de autópsias e retornei ao meu escritório, tentando afastar o desconforto. Mas, enquanto organizava a papelada, ouvi um som fraco vindo do corredor. Passos, não de alguém andando casualmente, mas algo arrastando, irregular, como se alguém estivesse mancando. Meu coração disparou. Eu era o único no prédio. Peguei a lanterna e caminhei lentamente pelo corredor. A luz fluorescente piscava de forma intermitente, lançando sombras que pareciam se mover sozinhas. Quando cheguei à sala de autópsias, vi que a porta estava entreaberta. Isso não fazia sentido. Eu tinha certeza de que a trancara. Empurrei a porta com cautela e a luz da lanterna iluminou a mesa onde o corpo da jovem deveria estar. Estava vazia. O lençol estava no chão, como se tivesse sido arrancado com força. Engoli em seco e comecei a varrer a sala com um feixe de luz. Foi quando percebi algo estranho no espelho trincado que ainda estava sobre a mesa. Refletindo ali, vi uma figura atrás de mim, pálida, cabelos encharcados e os olhos arregalados de medo. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. No entanto, o som de passos arrastados agora ecoava pelo corredor novamente, dessa vez mais rápidos. Peguei o espelho e saí correndo atrás do som, minha mente oscilando entre o terror e a incredulidade. Os passos me levaram até a sala de preparação, onde os corpos eram preparados para o enterro. A porta estava aberta e a luz dentro oscilava, banhando o ambiente com um brilho fraco e instável. Quando entrei, vi a jovem parada no centro da sala. Seu corpo tremia e seus olhos ainda exibiam aquele medo horrível. "Ajude-me", sussurrou ela, sua voz rouca e cheia de angústia. "Eu não sei como", respondi, minha voz trêmula. Ela ergueu a mão e apontou para o espelho. "Olhe." Relutante, levantei o espelho e o direcionei a mim. O reflexo não mostrava apenas meu rosto, mas também algo atrás de mim. Uma sombra alta, distorcida, com olhos brilhantes e sem rosto. A figura avançava lentamente,
como se estivesse saindo do espelho. Quando me virei para confrontá-la, não havia nada. Mas a jovem agora estava mais próxima, suas mãos estendidas para mim. Você precisa destruir isso, disse ela, com uma urgência que fez meu sangue gelar. Antes que eu pudesse perguntar como, ela se desfez em uma nuvem de sombras que foi sugada de volta pelo espelho. Sem pensar, joguei o espelho no chão, quebrando-o em 1000 pedaços. O ar ao meu redor pareceu ficar mais leve e o ambiente voltou ao silêncio habitual. Quando olhei para os pedaços de vidro, o reflexo da jovem me encarava. Ela sorriu levemente e desapareceu. Desde aquela noite, nunca mais aceitei plantões noturnos. Ainda ouço os passos arrastados em meus sonhos. E às vezes vejo sombras no canto do meu quarto. O espelho pode estar destruído, mas algo daquela noite parece ter ficado comigo. Relato 2. O eco dos mortos. Era uma noite fria e chuvosa, daquelas em que o silêncio parece sufocar mais do que a própria solidão. Eu, Carlos, era o plantonista do necrotério da cidade, um trabalho que poucos queriam, mas que me dava tempo para estudar e pagar as contas. Além disso, eu sempre fui cético. Fantasmas e coisas sobrenaturais eram histórias para assustar crianças, ou, pelo menos, era o que eu acreditava. O relógio marcava 23h45 quando tudo começou. Eu estava revisando alguns relatórios na sala de autópsias. O necrotério estava vazio, exceto por um corpo recém-chegado, um homem de uns 50 anos, encontrado morto em circunstâncias misteriosas. A autópsia estava programada para o dia seguinte, então o cadáver foi colocado em uma das gavetas refrigeradas. Enquanto rabiscava minhas anotações, ouvi um som fraco, como um leve arranhar. Pausei, tentando identificar de onde vinha. Olhei para a porta da sala de autópsias. Nada. O som persistiu, dessa vez mais nítido, como se unhas arranhassem metal. Era impossível. As gavetas estavam trancadas. Minha mente tentou racionalizar. Pode ser o sistema de refrigeração, pensei. Levantei-me, um pouco excitante, e caminhei até as gavetas. A terceira gaveta de cima para baixo, a que continha o corpo do homem recém-chegado. Parecia tremer levemente. O som estava mais alto agora, como se algo tentasse sair dali. Deve ser minha imaginação. Ainda assim, a curiosidade venceu o medo. Respirei fundo, destranquei a gaveta e a puxei lentamente. O corpo estava lá, imóvel, envolto no lençol branco. Suspirei aliviado. Foi quando o ar ao meu redor pareceu ficar gelado e uma sensação inexplicável de pavor tomou conta de mim. Voltei à mesa rapidamente, tentando ignorar o desconforto. Então, as luzes começaram a piscar. O som de arranhões retornou, mas agora parecia vir de todos os lados. O barulho foi seguido por um sussurro, baixo e incompreensível, mas claramente humano. Tem alguém aqui? Perguntei, com a voz trêmula. Silêncio. O silêncio mais perturbador que já experimentei. De repente, as gavetas começaram a abrir e fechar sozinhas. O barulho metálico ecoava pela sala. Tentei correr para a porta, mas ela não abria, como se estivesse trancada por dentro. O sussurro voltou, mais alto, transformando-se em palavras claras.
Ajude-me. Olhei em volta e então vi, no canto da sala, uma figura pálida e translúcida começou a tomar forma. Era o homem da gaveta. Seus olhos estavam fundos e sua expressão era de puro desespero. Ele estendeu a mão para mim, os lábios movendo-se sem som, como se gritasse em silêncio. Eu não posso te ajudar, gritei, recuando, mas ele continuou se aproximando. Quando estava a poucos metros de mim, sua mão gelada tocou meu ombro. Uma avalanche de imagens invadiu minha mente. Uma briga, sangue, gritos e o som de um tiro. O homem fora assassinado e agora clamava por justiça. Quando recuperei os sentidos, estava no chão da sala de autópsias. O relógio marcava 6 da manhã e a equipe do dia começava a chegar. O corpo do homem ainda estava na gaveta, intocado. Mas eu sabia que o que tinha vivido não era um sonho. Nunca mais voltei ao necrotério. O caso do homem foi investigado e descobriu-se que ele fora vítima de um homicídio encoberto. Mas, até hoje me pergunto, foi um espírito pedindo ajuda ou minha própria mente brincando comigo? Seja o que for, o eco daquela noite ainda me assombra.